Olá, pessoal! Estamos aqui hoje no nosso segundo episódio de Freud Explica, mas e a gente? Estou aqui com a Bruna Ferreira e hoje o tema será a Síndrome da Mulher Forte. Ai, que tema difícil! E muito real, né, Ju? A gente vê muito isso na clínica, né? Então, é um tema importante. Às vezes nós mulheres, né, cometemos isso, né, de querer dar conta de tudo, né, Ju? E aí a conta não fecha no final do dia, né, Ju? Exatamente. E pessoal, se você ainda não assistiu o primeiro episódio, convido vocês a irem lá conferir, porque tá muito legal. Foi um tema que também é muito recorrente no nosso dia a dia. Que foi a autossabotagem. Exato, falamos muito sobre autossabotagem, sobre procrastinação, sobre como quebrar esses ciclos. Então, se você ainda não teve a oportunidade de assistir, corre lá. Mas também não sai daqui não. Vai lá depois, assiste esse aqui até o fim com a gente e fiquem à vontade para curtir, comentar, compartilhar, darem sugestões. Estamos totalmente abertos a sugestões, tanto dos temas quanto o que vocês tiverem aí de críticas construtivas, estamos por aqui. E hoje, né, a gente vai falar o que tá por trás dessa mulher forte, né? O que tá sustentando essa mulher. E são temas, né, Ju? A ideia desse podcast, né, é nós, psicanalistas, né, explicarmos de uma forma leve, didática, para que chegue a todo o público, né? E desmistificar também o que é a terapia. Isso aí, gente. Então, a síndrome da mulher forte. Aquela mulher que ela precisa dar conta, ela não pode errar. Não pode fraquejar. Ela não pode também, né, Ju, descansar, né? Até porque ultimamente parece que descansar é um pecado capital, né? E aí entra essa questão de que até a nossa folga, o nosso momento de descanso precisa ser produtivo. E aí essas cobranças só aumentam. E também, né, é um tema importante, né, essa cobrança, principalmente das redes sociais, né, Ju? Parece que você você treina uma vez por dia, um exemplo, né, Ju? Ah, não basta, agora é alimentação, não basta, agora é academia mais um exercício. Então, assim, isso nunca vai ter fim. Se nós, né, seres humanos, não colocarmos freio no que faz sentido para mim, no que faz sentido para o outro, né? Exatamente. Mas aí que tá, né? Como que isso começou? Da onde que veio essa questão de que você tem que ser forte? Você tem que ser forte o tempo todo, você não pode errar, você não pode descansar, e você tem que ser a melhor e tem que dar conta de tudo. Então, é da casa, é dos filhos, é do marido e Do trabalho. No trabalho, né? E no trabalho assim, não, porque eu tenho que ter a promoção, não, porque eu tenho que fazer uma pós-graduação, porque... E nunca tem fim. E aonde que tá a origem disso? E isso vem muito da nossa infância, né? Para a psicanálise, as nossas raízes têm total importância e total... acaba gerando na nossa vida, né, o que a gente viveu ali naquela infância, naquele seio familiar, como eu fui construída. Exatamente. Então, é muito comum que a gente tenha vindo, por exemplo, de lares com mulheres muito fortes, né? É muito comum a gente pensar, nossa, minha mãe era uma guerreira. Minha mãe era uma guerreira, minha avó era uma guerreira. A minha mãe dava conta de tudo, eu também tenho que seguir esse mesmo padrão e dar conta de tudo. Mas são tempos diferentes, jeitos diferentes, formatos diferentes. E quando você vem para a terapia, você vem realmente com essa ideia e a gente tenta, de uma certa forma, entender o que é essa guerreira, o que essa palavra representa, né? Exatamente, até porque, como a Bru falou, né, a gente vai criando essa idealização da mulher desde os nossos primórdios ali, desde os nossos primeiros anos de vida. E muitas vezes, até no nosso inconsciente, tem palavrinhas aqui, hein, que a gente vai falar e dessa vez a gente não vai entrar muito, se estender muito na explicação, porque muitos desses termos que a gente vai falar hoje, a gente já falou lá no primeiro episódio. Mas no nosso inconsciente vem muito essa questão de honrar a nossa mãe. Honrar o nosso pai, honrar nossas avós, né? Honrar a nossa história, né, de certa forma. E entra aquela parte, a famosa parte da cobrança, né, da autocobrança que vem assim, a minha mãe dava conta de tudo, como que eu não vou dar? Se Só ela que era conseguia... tudo mesmo, né, Ju?
Tudo mesmo? A gente, quando coloca um holofote sobre aquilo, a gente vai abrindo isso na terapia, né? Com o processo, como a Ju disse, né? A gente usou alguns termos de transferência, outros temas no nosso primeiro podcast. Mas assim, será que é verdade isso que foi me passado ou eu realmente internalizei e entendi dessa forma? Exato. E essa questão do que a gente entende, olha, é uma questão complexa, porque assim, hoje, a gente, adulto, olhando as situações, a gente tem um senso crítico, a gente consegue raciocinar sobre aquilo, ter a nossa opinião sobre aquilo. Mas quando a gente é criança, o mundo da criança é muito diferente do mundo do adulto. Aí eu trocando tudo aqui. Quando a gente é criança, a nossa forma de avaliar situações é de acordo com a vivência que a gente tem como criança. Hoje, como adulto, a gente tem bagagem, a gente tem estudos, de certa forma, sejam os da escola, sejam até mesmo os em casa, os da internet. A gente vai tendo acesso à informação, a gente vai desenvolvendo formas de pensar, mas quando a gente é criança, tudo o que temos em mente é o que a gente vive dentro do nosso seio familiar. E muitas vezes essas interpretações são de acordo com o que a gente estava vivenciando. Então, eu gosto muito de dar exemplos para ficar um pouco mais claro, mas o pai e a mãe, quando corrige o filho, você não pode fazer isso, não deve, isso, né, filho, isso aqui vai te fazer mal, então não corra na rua, não corra sem olhar para os lados, não pode atravessar sem olhar o carro que está vindo. Para o adulto, ele olha e ele fala, bom, estou instruindo meu filho porque eu sei que carros podem vir, podem atropelar e ele pode se ferir. Para a criança é assim, meu pai e minha mãe só brigam comigo. Eu não posso fazer nada, tudo é não, eu não posso fazer, minha mãe fica nervosa comigo, meu pai fica nervoso comigo. O mundinho da criança é muito diferente. Ilimitado, né, Ju? E só que nós adultos não entendemos. A gente sabe que é uma criança, mas a gente não se coloca um pouco, né, nesse lugar também, né, Ju? E eu gosto de também elucidar com uma frase que muitas pessoas não gostam dela, né? Mas é verdade, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que a Ju entende. Então, essa frase traz muito essa questão do que é ser forte. Às vezes a mãe não fez isso, mas eu internalizei que ela era guerreira, era forte, era isso que eu tenho que fazer. Então a gente precisa também entender esse outro lado, né? Exatamente, e às vezes a gente sendo criança, a gente vê também aquele sofrimento dos nossos pais, principalmente aqui hoje o foco é a mulher, mas essa garra, né, e a gente olha essa garra e pensa, eu tenho que ser como ela, até porque é uma admiração, mas aí que tá, se hoje você tem a oportunidade de ter uma vida um pouco mais tranquila, mais leve, menos difícil, por que precisa necessariamente ser como da sua mãe? Então, às vezes, por exemplo, hoje você é uma mulher casada, em um bom relacionamento, com filhos, um marido presente, pai presente, e ainda assim você sente que é você quem tem que dar conta, que é você quem tem que fazer acontecer. Não, mas a minha mãe dava, meu pai nem aparecia, estava sempre na rua, muito ausente, mas a minha mãe dava conta. Tudo bem, mas se hoje a sua vida tem um pouco mais de conforto, por que você se sente culpada de ter esse conforto? E por que você não pode ressignificar essa sua infância, né? Essa visão sobre a sua mãe, né? E nós vivemos muito os padrões, o que a gente ali aprendeu. Porque os primeiros anos de vida, né, Ju, eles são cruciais. Do 0 aos 3 anos, né, o ego auxiliar é o da mãe. Foi ensinado, né, o que era olho, boca e nariz pra gente, a gente não saberia, né, se não fôssemos ensinados. Então, dependendo do que a gente aprende, a gente só reproduz. E às vezes eu estou com um relacionamento positivo que eu posso dividir, um marido que realmente cumpre a parte dele na esfera ali da nossa casa, e eu mesmo assim eu tenho que dar conta. E aí eu vou colocando coisa, vou colocando função, vou colocando pedras e funções, aonde eu não me reconheço, né? Chega uma hora que o nosso corpo grita, né? Exatamente. E aí chega aquele burnout, que o burnout a gente hoje usa muito esse termo para o ambiente de trabalho, mas ele não é exclusivo do ambiente de trabalho, tá bom? Então, assim, chega esse burnout, esse cansaço dessa heroína,
né? Vem aquela coisa de eu cansei de ser forte, eu não aguento mais ser forte o tempo todo, mas eu não consigo descansar, porque se eu tô descansada, eu tô me sentindo culpada que eu não tava lavando uma roupa. É aquilo, né? A mulher só é reconhecida quando ela está fazendo alguma coisa. Se ela está lendo um livro ali num domingo à tarde, nossa, é algo errado, algo que não pode acontecer, né? E isso é o que a gente está tentando, através, né, desse podcast, né, desmistificar isso, né? E tratar em terapia essa mulher, né? Sim, e aí quando essas mulheres chegam para análise, chegam aqui pra gente na psicanálise, vem essas queixas, né? Eu tô cansada, eu não tô dando conta, e eu sinto que eu deveria fazer mais. E aí a gente fica, então vamos investigar. Por que você precisa fazer mais? De onde vem, né, esses pensamentos ou esse querer fazer mais, né? Nunca é suficiente? E aí a gente começa, de fato, a ouvir essa paciente, né? Essa mulher que quer dar conta de tudo, né? Infelizmente, hoje, são outros tempos, né? São outras vivências, né? São outra criação. E a gente precisa se atualizar. Mas aonde nós vamos? Na nossa infância. Exatamente. E essa autossuficiência, muitas vezes, vem acompanhada de uma solidão. Já tive muitos casos na clínica e no meu ciclo de pessoas da minha vida pessoal mesmo, onde ocorreu de mulheres que eram muito fortes, que davam conta de tudo, também acabarem se tornando mulheres dominadoras, autossuficientes e afastando algumas pessoas. Às vezes amigos, às vezes o próprio marido, né? Então, às vezes chega um ponto... E os filhos, né, Ju? A gente não pode, né, não falar sobre isso, né? Os filhos irão ali reproduzir isso, né? Exatamente. E aí entra essa questão de você acabar se vendo sozinha. Porque quanto mais você dá conta, menos as pessoas entendem que elas precisam fazer algo por você, né? Ou em prol ali da família, para te ajudar. E a detalhe, participação, né, tende a diminuir. Às vezes uma participação que já é mínima, às vezes uma participação que já não é aquela esperada, tende a ir diminuindo, ainda mais porque a pessoa vê assim, mas ela tá dando conta? Não. Exatamente. Eu costumo usar uma frase que eu até brinco, né? Se eu tenho quem faz, eu não vou fazer. Infelizmente, né? Eu vejo muito isso na clínica. Mas você permitiu, você pediu, você reconheceu que precisa de ajuda? Então, essas perguntas são chaves para que a gente faça com que essa mulher se pergunte. Mas eu faço 5, 6 funções no meu trabalho. Mas você precisa fazer isso? Você foi contratada para isso? Muitas dessas mulheres, Ju, na clínica, quando vêm para a terapia, eu peço que olhem ali o contrato de trabalho, se realmente está ali descrito. Porque se não está, tem alguma coisa errada, né? Ou o salário não está compatível, então a gente precisa desse lugar de entender se ela que está absorvendo porque fala sim, 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 ou se é a empresa também, né? Ou ali o marido, a carga familiar. Exatamente, Bru. E isso traz, puxa, mais um pontinho ali daquele nó, que quando você reconhece, e você fala, ok, eu abracei o mundo e agora eu tô cansada e agora eu não dou mais conta, e vem aquela punição de, mas eu não posso pedir ajuda. Algumas pessoas, né, algumas mulheres tendem a se sentir humilhadas quando não dão conta de tudo, né? Vem um sentimento de inferioridade, culpa. E na terapia, a intenção é a gente entender, é assim mesmo que você precisa se sentir. Existe outra forma de se sentir em relação a isso? Por que é humilhante não dar conta de tudo? E por que é necessário dar conta de tudo? Será que existe realmente essa necessidade? Né? Será que algumas coisas não poderiam ser delegadas? Né? Será que algumas coisas, na verdade, precisam ser feitas? Porque às vezes existe também coisas que a gente faz além e que, na verdade, ninguém nem pediu pra gente fazer.
Detalhe, né, Ju? E a escuta psicanalítica, ela vem muito nesse lugar para nos apresentar a nossa vulnerabilidade, né? O que nós somos vulneráveis, o que a gente é forte, o que a gente não é. E quando a gente tem uma escuta, né, acolhedora, a gente realmente consegue se ouvir, consegue entender de onde vem essa mulher que tem que dar conta de tudo o tempo todo. Exatamente. E às vezes vem muito aquela coisa de você ter aquela sensação de que você só está sendo reconhecida e que você só está sendo valorizada quando você está dando conta de tudo, quando você está sendo útil para as pessoas. E aí depois nós reclamamos, né, Ju? Mas aquela pessoa só me vê como utilidade. Mas é a linguagem, é o que eu estou demonstrando ali e aceitando por parte dessa outra pessoa, né? Exatamente, porque, ok, né, você ser reconhecido, então, só quando você está tendo utilidade. Mas é esse o reconhecimento que você quer ter? É essa posição, é esse lugar que você quer ocupar realmente? Né? Porque muitas vezes a gente está ocupando lugares na nossa vida que muitas vezes a gente nem quis. A gente foi vivendo, chegou nesse lugar e a gente não se reconhece nele. Exatamente, Ju. E a gente não entende por que está. A gente não consegue ver, a gente não consegue sair dessa bolha que nós mesmos criamos, né? Exatamente. E aí, né, a análise nessa hora, ela é muito bem-vinda para a gente se redescobrir. A jornada do autoconhecimento, ela é extensa, mas não é também só o autoconhecimento, é às vezes uma redescoberta, né? Às vezes a gente vai se conhecendo e a gente descobre que, na verdade, a gente não sabe, não tinha exatamente noção, né, de como a gente chegou ali, por que a gente chegou ali, se era ali que a gente queria estar e agora para onde eu vou. Exatamente. E a internet, né, ela vem muito, eu falo Instagram, mas é todas as redes sociais, né, vem muito para vivermos nesse modo automático. Faz sentido para o outro, talvez não faça sentido para mim. E aí eu preciso desse lugar de reconhecer o que faz sentido para mim. Só que ao mesmo tempo, né, se eu estou nesse automático de tenho que dar, eu tenho que fazer, eu tenho que ser, né, chega um momento que eu não me reconheço e aí eu entro num burnout, que é a paralisia, né? Você realmente trava em algumas situações e pode desencadear muitas outras consequências emocionais e físicas. Exatamente. E aí, assim, como a gente rompe esse ciclo, como a gente sai desse lugar, como a gente passa a enxergar as coisas de uma forma diferente? O primeiro passo é terapia. Não existe outra. Se você quer uma receitinha de bolo, anote aí. Procure um terapeuta para esse tratamento. Porque na terapia, né, Ju, como falamos no nosso primeiro episódio, é sem julgamento, entender e reconhecer a nossa vulnerabilidade. É reconhecer que não somos perfeitos. Não existe uma pessoa que seja perfeita. Ou tem questões do excesso ou da falta. Então, assim, o trauma, ele vem muito do que eu internalizo do que aconteceu, não é o ato em si. Então, esse tipo de coisa é só com terapia mesmo que eu vou me abrir, né? E sem julgamentos vou me entender, né? Exato. Quando a gente chega ali na análise, começa essa jornada, a gente vai revisitando todos os momentos da nossa vida, né, que estão ligados com esse momento atual, e a gente vai buscando entender, nossa, como a Juliana de 10 anos de idade, 8 anos de idade, interpretou e internalizou aquela situação vivenciada na família, a situação que a mãe vivenciava naquele momento da vida, e a gente vai entendendo e dando novos significados, e assim a gente vai aos pouquinhos, é um trabalho de formiguinha. Sim, a gente processo, né, Ju? A gente não quer, mas é um processo. Exatamente, é aí onde a gente vai caminhando juntas e entendendo assim, nossa, essa era a idealização que eu tinha de força, mas parando para pensar bem, talvez essa não seja a minha opinião atual, talvez hoje eu esteja encarando força de uma forma diferente, né? A feminilidade de uma forma diferente, ser heroína de uma forma diferente, até porque mesmo nos filmes de heróis, a gente vê que todo herói também tem as suas fraquezas, os seus pontos fracos, né? Eles são heróis, mas eles não são perfeitos.
Eu adoro uma tirinha, né, da Mulher Maravilha, né, e que ela chega em casa, tira aquela roupa, né, aquela capa, né, e ela desmorona ali no sofá. Eu adoro dar esse exemplo, que até a Mulher Maravilha aprendeu a descansar. E você, não pode? É muito nesse lugar, né? Antes, né, Ju, vivíamos um padrão muito de aonde a mulher ali não trabalhava, cuidava da casa, cuidava dos filhos, né? E tinha as férias, né? De uma certa forma, eram todos em casa, com muitas atividades. Hoje não é mais a realidade com a mulher indo para o mercado de trabalho, né? As avós trabalham ainda, então assim, não tem lugar para esse neto estar ficando como na nossa época tinha, né? Então a gente precisa entender que muita coisa mudou, muita coisa evoluiu, mas aí eu escuto assim, mas eu queria que minha filha tivesse finais de semana ou férias na casa dos avós. E aí você vive não queria, né? E o agora? O que dá para fazer? O que eu posso fazer? O que eu consigo abrir mão? Né? É muito desse lugar da Mulher Maravilha que nós tentamos quebrar, porque até ela descansa, né, Ju? Até a Mulher Maravilha descansa. Exatamente. E às vezes a gente precisa reconhecer que pedir ajuda também é um sinônimo de força. Porque assim, não é fácil você chegar à conclusão de que você não deu conta e que tá tudo bem e que você pode e deve pedir ajuda, né? Às vezes isso pode ser julgado por nós mesmos como uma fraqueza, mas na real você precisa de uma força absurda para você reconhecer que você precisa de ajuda. Até, não só com o terapeuta, mas até para o seu esposo, né? Eu costumo dizer que a mulher, ela ali nos primeiros anos do bebê, né, já quebra um vínculo do pai e do filho. Quando a mulher acorda, só ela pode acordar de madrugada, só ela pode acudir essa criança, né? Quebra um vínculo com o pai, e aí depois se pergunta, mas ele tá assistindo o jogo de sábado à tarde e não cuida da criança? Mas eu coloquei que eu vou dar conta de tudo por conta da licença. A gente precisa quebrar isso, né? A licença maternidade é porque realmente o cuidar da criança é muito difícil, né, Ju? Só que quando o pai chega, é necessário fazer essa divisão. Então, eu pedir ajuda para o meu marido não é sinônimo de que você não é uma boa mãe. Exatamente. E, gente, a gente sabe que não existe um mundo perfeito. A gente sabe que muitos maridos realmente acabam não sendo maridos presentes, pais presentes, né? Então, novamente, não é no sentido de julgar, mas muitas vezes a gente faz sem perceber mesmo, a gente não cobra a responsabilidade do outro, né? Porque às vezes esse outro não tem o ímpeto de oferecer a ajuda, né? Fazer acontecer, ser proativo com a gente dentro de casa. Mas às vezes a gente precisa convocar a pessoa e mostrar para ela qual é o lugar dela dentro daquela relação, né? Porque senão, quanto mais a gente absorve e releva e absorve, mais sobrecarga vai existindo em cima da mulher. E por isso que a gente hoje traz esse tema, porque é muito comum, acredito que você esteja se identificando, né, com muitas das nossas falas, né, que são de vivências nossas e também das nossas, né, pacientes. Mas o que mais é esse o porquê eu preciso fazer, porque vou até abrir um exemplo, né, o meu esposo, ele, na época que minhas filhas eram, minhas filhas, nossas filhas eram pequenas, né? Tinha a questão de piolho, né? Acredito que todas as mães passaram por essa fase. É ruim. Mas ele tirava o piolho porque ele não tem unha. Então, ele ali conseguia ali matar ali os piolhos muito melhor que eu. E a minha sogra chegou. Bruna, mas ele que tira piolho. Eu falei assim, sogra, melhor que eu. Então, assim, eu também não quis ser a melhor esposa, a melhor mãe, porque, assim, eu reconheço que ele tinha habilidades menores que a minha, porque a minha unha não permite que eu quebre, que eu mate lá os piolinhos, né? Então, até hoje, né, às vezes ele fala, deixa eu ver, deixa eu passar o pente fino em você. E tudo bem, é função de pai, eu não posso pegar todas as funções pra mim como mãe. E eu reconheço, ele tira piolho com maestria, muito melhor que eu. Gente, que exemplo perfeito, Bruno. Sabe por quê? Porque muitas vezes
esse medo de não atingir a expectativa do outro. Então, por exemplo, a sua sogra ali, ela teve uma expectativa de que aquele papel era o seu. Isso, exatamente. E muitas vezes a gente sente medo de não corresponder à expectativa do outro. Às vezes é um tabu, né? Por serem mulheres experientes, mulheres mais velhas, então existe essa questão da hierarquia, do respeito, e nossa, ela sabe mais do que eu, então assim, nossa, eu não sou uma boa mãe porque eu deveria estar fazendo isso. Então, esse medo de decepcionar, esse medo de não corresponder à expectativa, e aí entra a expectativa da mãe, do marido, da sociedade, né, dos chefes da empresa. A minha mãe já me criticou, mas você vai deixar, eu nunca vou esquecer, você vai deixar o Alexandre tirar o piolho? Eu falei, sim, mãe, ele faz melhor que eu, tá tudo bem. Enquanto isso, eu tô aqui, ó, fazendo a janta, tá tudo bem, né? Então, assim, há esse preconceito também de que a mulher tem que fazer tudo pelos filhos, e não é. Eu quebro, que nem o meu marido tá tirando ali piolho, mas tá conversando com ela. Então, é um vínculo, um elo que eles estão criando muito bonito. Mas a sociedade julga que eu não fui suficientemente boa para isso. E eu assumo. Eu falo, às vezes ela tava coçando e fala assim, vai lá falar com seu pai, porque realmente ele era melhor que eu nisso, né? Exatamente, Bru. Ai, que exemplo legal, assim. E é com exemplos, assim, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que a gente consegue entender melhor. Às vezes a gente fala aqui os termos, dá a explicação teórica e ela não parece palpável. E quando a gente traz exemplos do nosso dia a dia mesmo, não são nem, né, de pessoas conhecidas ou analisando, são nossos mesmos, nossos exemplos. Isso mostra como isso tá no cotidiano de todas as mulheres. E cada mulher acaba lidando de uma forma com essa cobrança, com essa expectativa, né? E algumas mulheres acabam vestindo essa armadura de precisar corresponder à expectativa. Às vezes, internalizar a expectativa do outro, aí vem a questão que a gente estava até falando da infância, tá bom? Então, por exemplo, assim, você viu ali a sua mãe sendo guerreira a vida toda, acordando cedo, trabalhando, voltando, cuidando da casa. E às vezes a sua mãe nunca te cobrou que você fosse essa mulher, mas você idealizou, você interpretou daquela situação de que você só vai ser reconhecida pela sua mãe só vai sentir orgulho de você se você for uma mulher como ela, que levanta cedo, que faz, que dá conta porque ela deu, então você tem que dar também. Mas muitas vezes essa cobrança foi uma internalização sua, essa expectativa foi uma invenção sua. Às vezes, alguma brincadeirinha, sabe? Algum comentário que sua mãe fez ao longo da vida fez você tomar isso pra si, mas às vezes nem foi uma cobrança ativa. Sabe aquela cobrança ativa mesmo? Tô olhando pra você e tô te cobrando, falando, filha, mas você deveria estar fazendo isso. Às vezes isso nem de fato aconteceu. Aí vira fruto da minha imaginação, né? Aí realmente eu preciso entender o que é meu e o que é do outro. E como que eu vou entender isso sem um processo de terapia? Sem um processo de autoanálise, né? Muitas vezes hoje, nós psicanalistas, né, Ju, você pode concordar, a gente consegue identificar na família pessoas que estão reproduzindo o mesmo padrão, mas o que indicamos é a terapia, né? Nós não ali ajudamos nesse sentido, porque não podemos, né? Então, é como se o fraquejar, o não fazer era um fracasso. E às vezes eu internalizei aquilo como verdade. Eu sigo essa cartilha, esse código secreto que é colocado, né? Pro resto da minha vida, né? Tem pessoas, Ju, na clínica que vem, que colocam a comida. Vou dar um outro exemplo, né? Coloca ali a comida pro marido. Gente, de uma certa forma, se a mãe ali fazia isso pro esposo, eu casei, não significa que eu tenho que fazer, né? Mesmo porque a vida é tão corrida, né? Eu nem penso, mas tem pessoas que não saem, não se divertem, não viajam porque tem essa obrigação com relação ao marido. E aí, qual é a vida? O que você está vivendo? A sua vida ou a vida do outro? Exato. E entra novamente a questão de não ser certo ou errado. Não é que é errado você colocar comida pro seu marido. Se aquilo te faz bem, te faz feliz, você faz com prazer e acha maravilhoso,
tudo bem. E tem um tempo para isso, né? Depois não fica ali atropelando as outras coisas, exatamente, né? Mas a partir do momento que para você virou apenas uma obrigação, né? E como exemplo da Bruna, não posso sair de casa porque esse horário é o horário que ele chega para jantar, então eu tenho que estar, porque eu tenho que esquentar a comida ou fazer a comida e servi-lo. Aí, de repente, você tá deixando, abdicando de fazer coisas por você para fazer pelo outro, algo que este outro, com certeza, poderia estar fazendo, né? Cuidando da própria alimentação, isso é uma coisa de um ser humano funcional. Colocando a quantidade, o que quer comer ali, né? E você tá cortando, de fato, essa autonomia, né? Exatamente. Então, não entra na questão de ser certo ou errado. Não é sobre isso, mas é quem está sendo a sua prioridade, né? É você ou é o outro? E ainda naquele assunto agora que a gente estava falando, né? Sobre a gente se espelhar na mãe e repetir padrões, que você comentou, a minha mãe fazia e aí eu faço. Gente, isso em casa, eu cresci com a minha mãe falando assim, nossa, Deus me livre de ficar igual a sua avó. Por quê, né? Porque a minha avó, aquele jeitinho mais antigo, né? Muitas vezes cri-cri com as coisas, tudo muito certinho. Nossa, Deus me livre de ficar igual a sua avó. Passou-se o tempo, o que observamos? Minha mãe ficando igualzinha a minha avó. E lá vinha eu, Deus me livre de ficar igual. E aí, quando eu vi, eu falei, tudo bom. Exatamente. E aí, mas com o processo da terapia, né, Ju? Exatamente. Lá vai minha mãe pra terapia. Lá vai eu pra psicanálise, com 18 anos já comecei a minha análise, que eu falei, isso daqui tá ficando estranho, né? E aí, o legal disso tudo foi que a minha mãe, ela entendeu o porquê muitas coisas ela repetia, de padrão de comportamento da minha avó. Coisas que ela criticava, ela passou a admirar. Coisas que ela admirava, ela foi entendendo o porquê também da admiração, né? Então as coisas elas foram se encaixando, foram fazendo sentido. Elas tinham um relacionamento muito difícil, muito igual com igual, às vezes dá um tchutchu. E muito, né, Ju? E aí, assim, elas tinham um relacionamento muito difícil e foi um relacionamento que foi melhorando ao longo do tempo, né? Houve esse amadurecimento nessa jornada de autoconhecimento da minha mãe, de terapia, de entender muito sobre ela. Ela entendendo sobre ela fez com que ela conseguisse abrir os olhos para entender melhor a minha avó. E eu entrando nessa jornada da psicanálise com 18 anos, também, durante muito tempo, um relacionamento muito difícil. E hoje eu falo, consegui aceitar que ela é como ela é, consigo admirar, consigo olhar coisas que, não, isso aqui realmente eu acho que eu poderia fazer diferente. Né? E entre essa questão, isso vale inclusive para essa parte da mulher heroína. Então, que parte disso a gente olha? Porque, e eu nunca vou esquecer, Bru, que uma vez durante o meu ensino médio eu tive uma colega que ela falava assim para mim, nossa, quando você fala da sua mãe, eu imagino ela com uma capa de super heroína. Viu? E eu cresci com essa autocobrança, com esse superego, termos que já tá explicado no primeiro episódio, mas eu cresci com esse superego assim de fazer e acontecer. Você tem que ser igual, você deve fazer. Você também tem que ser uma super heroína. Você é filha dela, como você. E aí, nós também, a criança também quer repetir os passos dos pais, né? Exatamente. Então, fiquem com esses exemplos, né? Da vida da Bru, da minha vida, de pessoas próximas, que todos nós repetimos padrões. E uma coisa, Ju, que eu gosto de pontuar, principalmente com meus pacientes, é que tudo que eu coloco muito olhar, tô reparando como minha mãe come, um exemplo, né? Tô reparando como fulano age. Eu tô colocando a minha visão sobre ela. Facilmente eu vou internalizar aquilo pra mim. Então, assim, cuidado com o que a gente alimenta, né? Não é só tudo que você alimenta acaba crescendo. Então, esse repúdio à sua mãe, se você não trata, vai crescendo, você se torna, né, só o espelho dela. Por conta disso. E é muito importante, né, Ju, falando desse exemplo da heroína, que a gente precisa... no Instagram, e uma coisa que adoece muito as nossas pacientes, né, no sentido que é a comparação. Minha mãe deu conta de tudo. Vem sempre com um diálogo, uma frase assim. Então vamos abrir essa caixinha. Dava conta mesmo? Não, nesse momento eu fazia isso, aquele meu irmão fazia aquilo, aquele meu pai fazia aquilo.
Aí a pessoa vai desconstruindo que se dava conta de tudo, né? Porque é impossível, né, Ju? Eu sempre comparo que a gente sempre tá carregando vários pratos, né? E em alguns momentos eles caem, né? Eu vivo quebrando copos. Então, assim, eles sempre caem. Então, assim, dava conta mesmo? Olha mesmo aquela vida daquela blogueira que você quer se espelhar, que você julga. É realmente aqueles 60 segundos do Instagram? É os 24 horas dela? Você vai ver, a gente pode até usar o exemplo, né, do casal da Virgínia, né, e o Zé Felipe, né, no sentido que todo mundo, nossa, é um casal perfeito, mas assim, gente, a gente não sabe o que acontecia nas 24 horas. A gente tinha flashes. Então, realmente dava conta de tudo, esse tudo existe, essa mãe heroína não negligenciava outra área. Se eu sou uma ótima profissional, eu não estou negligenciando outra área, eu não consigo ser ótima profissional, ótima mãe, ótima amiga, ótima, né, família, não consigo dar conta de tudo, né? Exatamente, aí entram 2 pontos, assim, cruciais, que é a comparação. A comparação, ela adoece. Ela adoece, porque é a coisa mais rara é a gente pegar para se comparar com alguém que não está tão bem quanto nós. A gente sempre pega para se comparar a pessoa que conseguiu o primeiro R$1.000.000 antes dos 30, a pessoa que com 25 anos tinha casa, carro, casamento e 2 filhos lindos. Exatamente. A gente nunca pega para se comparar aquela pessoa que tem 30 anos e está estudando para passar numa prova desde os 18. Não é com essa pessoa que a gente se compara. A gente vai se comparando com pessoas que estão ali mostrando os 30 segundos do dia dela, né? E numa perfeição, perfeitos, né, Ju? Filtro, né? Usando até filtro muitas vezes. Entendeu? Então, é uma comparação justa? É uma comparação justa? Para pensar se realmente essa comparação que você está fazendo é justa, porque muito provavelmente ela tá te adoecendo. E o segundo ponto que a Bru comentou é, será que essa mãe realmente dava conta de tudo? Tem essa questão, e se ela dava, a que custo? A que preço? Entendeu? Qual foi o preço para essa mãe dar conta de tudo? Muitas vezes são mulheres que tiveram depressões silenciosas, né? Muita dor, muito sofrimento, tudo muito penoso, e é realmente isso que você quer para você, né? Porque é esse preço que você tá disposta a pagar, precisa ser dessa forma? Isso, Ju, que você falou é muito real, porque assim, a gente vê um milionário, né? Usando esse exemplo que a Ju colocou, um milionário. Vamos ver realmente se tudo que ele fez para chegar? Às vezes ele vem de uma família, às vezes ele recebe uma herança, às vezes ele cria um produto que viraliza, N situações para você chegar ali com o esforço, com o trabalho, né? Mas faz sentido aquilo para mim? Às vezes eu não quero abrir mão da minha vida, né? Que nem um cargo. Nossa, eu quero porque eu quero ser gerente de uma multinacional. Mas você está disposta a pagar o preço daquela carga excessiva, porque você nem mais bater ponto vai. É um cargo de confiança, então você vai ter o celular o tempo todo, a sua, né, ali pro trabalho, pro dono da empresa. Então é muito sobre isso. Você quer realmente, isso faz sentido para você? Às vezes você não quer ir para um parque e ficar descalça ali contemplando as nuvens. Eu adorava brincar olhando os formatos das nuvens, né? E hoje, né, eu tô levando isso para minhas filhas, no sentido assim, a gente fazer esses movimentos de sair da tela, de sair e buscando essa coisa mais da natureza, né? E de se conectar com o presente também, né? Às vezes a gente fica tão preso naquele futuro, né? Porque eu quero conseguir tal coisa, e eu quero comprar tal coisa, eu quero chegar a tal cargo, eu quero conseguir tal diploma. A gente vai vivendo com esse foco no futuro e esquece do presente, né? E esse presente de você curtir esse momento aqui do agora, então você tá aqui com a galera, mas tá aqui no celular mexendo e olhando o que tá acontecendo e a programação de amanhã quanto mais a gente se acelera, mais a gente se cansa, às vezes a gente fica exausto só de imaginar o quanto de coisas a gente tem para fazer. Exato. Aí vem a mulher heroína que tem muita coisa para fazer, muita coisa para dar conta, e aí até no momento de descanso dela, ela tá ali pensando em tudo que ela tem para fazer. Trabalhando. E o que nós trabalhamos muito, né, Ju, essa comparação. Com quem se comparar?
né? Às vezes a gente olha, lógico, quem não quer, né, Ju, brincando, quem não quer ter 50 milhões na conta, né? Mas o preço que se paga para ter isso, né? Eu tenho uma paciente que tinha uma questão, né, de uma família muito abastada, né? E aí ela tinha vergonha quando o pai ia buscá-la, quando ali estava com um carro importado. Entende como não há esse lugar e não tem como eu, vindo de uma família de estrutura diferente, me comparar com essa situação. E aí na terapia a gente vai quebrando isso, a gente vai entendendo o que é seu, o que é do outro e o que não faz sentido para você. Às vezes os cargos, né, que remuneram-se muito, né, há muitas renúncias, então é o horário, né, viagens, né, que aí se torna tão cansativa aquelas viagens que você fala, nossa, que delícia, eu olhando aqui falo, nossa, fulano estava nessa cidade, olha que legal, mas ele está exausto, porque não tem nem tempo para aproveitar a cidade. Exato, exatamente. A gente vai encaminhar agora para o final, mas antes a gente separou algumas perguntas que a gente recebeu sobre este tema. Serão 5 perguntas e aí depois dessas perguntas a gente vai encaminhando para o final, tá bom? Bru, vamos lá. Primeira pergunta. Por que eu sinto que se eu não fizer tudo sozinha, nada vai dar certo? Essa pergunta vem muito, viu, Ju? Porque assim, eu quero ter o controle, né? Isso vem muito dessa sobrecarga, desse controle. Porque se eu não fizer, a casa vai desmoronar. Se eu não fizer o trabalho, não vai sair com excelência. Vem muito desse lugar do controle e o porquê eu tenho que estar no controle de tudo sempre. Exatamente. Gente, essa questão do controle, ela entra diretamente nesse tema. A gente não se dá conta do quão controlador a gente vai ficando com as coisas, com as situações, quando a gente sente que precisa dar conta de tudo. Porque se dar conta de tudo implica diretamente em dar conta de tudo sozinha. E dando conta de tudo sozinha significa que só vai ficar bom, só vai ficar perfeito, só vai ficar dito esperado se for você quem estiver fazendo. E você me fez lembrar, né, Ju, uma coisa que eu queria muito comentar, é isso. Às vezes a mulher ali, quer dar controle de tudo, até na relação de outras duas pessoas, no sentido pai e o filho. Ela quer controlar até a relação do outro. É do outro, não é seu, não tem que estar na sua vivência. A minha responsabilidade é a minha relação com o meu filho. A do meu marido é dele com o meu filho. Jamais é uma relação que tem que ficar sobre meu controle. E muitas mães tentam fazer jogo de campo, tentam falar, não, entenda seu pai, não é assim. Mas a pessoa está vivendo aquilo e para que continuar nesse sentido, querendo controlar a relação que é do outro a responsabilidade? Exatamente. Pergunta número 2. É normal eu me sentir cansada o tempo todo, mesmo quando as coisas estão indo bem? Não. Não é normal, né, Ju? Não é normal. Então, a ideia é entender. Quando as coisas estão indo bem, eu ainda busco, quando as coisas estão numa normalidade, aí eu busco mais atividades, mais sobrecargas, mais horas na tela, mais comparações. Olha, né? Não é normal. Exatamente. E aí entra a questão, como é o seu descanso? Existe um motivo para você estar se sentindo cansado o tempo todo? Você tem um tempo de descanso? Porque tá bom, às vezes as coisas estão bem, tá tudo bem, não teve um desentendimento, não teve uma demissão, o filho não tá doente, tá tudo certo. E aí você fala, nossa, mas eu tô cansada. Mas você sentou e descansou? Né? Ou o que você tá arrumando pra cabeça pra fazer agora? Porque a gente sabe que vem aquele ciricutico de tô quieta, preciso arrumar alguma coisa pra fazer. Eu tô aqui tranquila no domingo, eu tenho que fazer o bolo, aí eu tenho que fazer a janta, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro. Gente, é insustentável você dar voz a essa voz, né? Né? É incansável. E é muito nesse lugar. A própria mulher não tem muitas pacientes que não sabem o que é hobby. O que gostam de fazer, qual atividade gostam de desempenhar, né? E é muito preocupante isso, se você for pensar, porque você não sabe o que você gosta de fazer. Ah, mas a minha mãe fazia, mas e você? Ah, mas meu marido gosta de viajar, e você? Ó, então na terapia é o processo do eu. Realmente
organizar esse eu quero, eu vou, eu posso, eu devo, né? Exatamente. Vamos lá, terceira pergunta. Por que eu não consigo pedir ajuda, mesmo quando eu já tô no meu limite? Porque você não se permite ser vulnerável. Você não permite não ser forte o tempo todo, né? E aí é uma questão de permissão mesmo. Você não se vê nesse lugar de vulnerabilidade. Eu tenho que me mostrar aqui, ó, perfeita. E a conta não fecha, né, Ju? Exatamente, porque aí você não conseguir pedir ajuda, mesmo você estando no seu limite, implica assim, o que eu perco ao pedir ajuda, né? O que eu vou estar mostrando para outra pessoa? Eu vou estar mostrando que eu sou fraca, né? A pessoa vai ter ali a certeza de que eu não dei conta, e aí vem às vezes um sentimento de humilhação, né? Vem um sentimento de inferioridade, e é onde a gente falou várias vezes aqui nesse podcast hoje. Qual é o problema? Qual é o problema em pedir ajuda? Qual é o problema de não dar conta, né? Por que você seria inferior ao não dar conta, né? Então, são crenças que a gente vai adquirindo ao longo da vida e que a gente precisa revisitar e muitas vezes ressignificar, né? Porque senão um belo dia, entendeu? Você tem aí um infarto, você tem aí um AVC, você cai de cama doente, você se vê um belo dia onde você acorda e não tem força para levantar da cama porque você chegou no seu limite. E uma coisa que me fez lembrar também de um caso real é que é uma paciente, né, afastada ali com burnout, e ela cronometrava o tempo que ela digitava uma certa planilha, né? E aquilo foi tomando uma proporção que ela precisava digitar em 1 minuto. Uma série de documentos. Então, assim, você vê que você internaliza esse controle, né, sobre as suas ações. E muitas vezes o sistema trava. Pode acontecer muitas coisas, né, no mercado. E aí você me fez lembrar essa paciente. Aí acaba sendo muito grave, né, Bru? Quarta pergunta. Será que eu sou forte mesmo? Ou só tô fingindo que eu tô bem o tempo todo? Essa é recorrente. Tipo assim, e aí? Eu tô sendo forte mesmo? Eu tô fingindo que eu tô sendo forte e eu tô desmoronando? Por isso que a gente fala assim, que essa pergunta não tem como responder, porque depende do caso. O que é esse autoconhecimento? Você se conhece? Aí você vai conseguir responder. Eu tô me sabotando ou não? Eu tô sendo verdadeira ou não? Tô sendo um fake, né? O problema é esse, né, Ju? As pessoas não querem se conhecer. As pessoas não querem reconhecer suas fraquezas, seus medos, as suas angústias, as suas dores. As pessoas querem viver no piloto automático do tá tudo bem. Eu visto lá a máscara e sigo o meu dia e faço tudo sempre da mesma forma. Exatamente. Vem essa questão de você precisar aprender a se analisar. Analisar o que você está sentindo de fato. Porque assim, será que eu tô sendo forte mesmo ou não? Como você se sente quando você acha que você tá sendo forte? É um sentimento bom? Não é? Você se acolhe? Você não se acolhe? Como você se sente ao se colocar nessa posição de forte, nessa posição de, como foi a pergunta, né? De fingir que está bem. Quando você tá bem, você sabe que você tá bem. Então, se você tá com essa dúvida, talvez você não esteja tão bem assim. Eu gosto muito de um exemplo, né? Que o não é claro, né? O sim é claro. O não causa dúvida. Talvez eu vou, Ju. Talvez. Aí entra o não, né? Mas o sim é muito claro. Então, será que eu tô bem? Mas peraí, você se perguntou isso? Você realmente sabe o que é estar bem? Talvez a pessoa nem saiba. Exatamente. Então, assim, se você tá na dúvida, se você tá bem... Provavelmente... Eu já respondo, se tá na dúvida é não. Porque o sim encaixa, né? As pessoas bem resolvidas, e não existe essa pessoa 100% bem resolvida, né? Até brinquei com a Ju e comentei, né? Que fazer o podcast me causa muito, assim, nervoso, né? De aparecer na câmera, né? Mas é algo que eu estou, trabalhando, eu estou me fazendo, eu estou aceitando as oportunidades, né? E me conhecendo, né?
Exatamente. Então, mesmo quando a gente é bem resolvido, é muito difícil a gente ser bem resolvido para 100% de todas as áreas da nossa vida. Então, tem coisas que a gente domina melhor, tem coisas que nem tanto assim, tem coisas que a gente tem mais facilidade, tem coisas que a gente tem dificuldade, e isso impacta diretamente nessa questão de dar conta, não dar conta, ser forte, não ser forte. Né? A gente faz escolhas ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada, a gente precisa fazer escolhas. Então, em quais áreas da minha vida eu quero dominar, eu quero ser a melhor, eu quero ser forte, e em quais eu estou disposta a abrir mão para que exista uma balança. Gente, essa balança ela tem que estar equilibrada. Quando essa balança está pendendo muito para um lado ou muito para o outro, a gente não fica bem. A gente desaba. Então, se eu estou no meu relacionamento 90% e o outro 10%, eu não tô abraçando, eu não tô vivendo. E qual vida eu preciso viver, gente? A sua. Eu tenho que viver a minha vida. Eu não posso viver a vida dos meus filhos, eu não posso viver a vida do meu marido, eu não posso viver a vida da minha amiga. Eu tenho que viver a minha, né? Exato. E quinta e última pergunta. Tem como ser forte sem ter que ser dura o tempo todo? Sim, né? Eu acredito muito nisso. Porque assim, eu não preciso ser forte o tempo todo. A dureza vem muito desse paradigma que as pessoas acreditam, né? Que ser forte eu tenho que ser dura. Não existe essa regra. Exato. Entra muito essa questão de que se você é uma pessoa que demonstra sensibilidade, demonstra ali emoções, sentimento, que você não deve ser respeitado, né? Ou que você não é forte. E gente, sinceramente, ser humano impacta em você ter emoções. E ser vulnerável. Exato, impacta em você ter empatia, né? Em você ter compaixão, em você ter tristeza, em você ter felicidade. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de frisar. Você ser humano faz com que você esteja sujeito a todas essas emoções. E o ser forte não significa assim, eu chorei, então eu não sou forte. Opa, você deu conta, você fez acontecer, você iniciou, viveu o processo e concluiu. E aí você não pode se dar o luxo de comemorar por isso, ficar feliz por isso, ou chorar por isso, né? O que os nossos pais falavam? Não chora, seja forte. O que é atrelando ao choro a fraqueza, né? E não é, eu dou muita liberdade para os meus pacientes nesse lugar de chorar. Chore, se você está sentindo necessidade, chore. É muito importante dar voz a esse choro. Ele tem um motivo, essa emoção, né? Exatamente. Entra, por exemplo, até na questão do luto. Algumas pessoas nem no momento de luto, da perda de uma pessoa muito querida, muito próxima, vem essa coisa de mas eu não posso chorar, eu tenho que ser forte. Mas você ser forte é você lidar com o que está acontecendo, é você vivenciar tudo o que está acontecendo, é você seguir em frente, mas isso não significa que você está isento de sentir. Então, nesse processo, você pode ir vivendo e pode ir chorando. Pode ir vivendo e pode ter uma insônia, eventualmente, algum dia, ou uma sensação de ansiedade, um aperto no coração, né? Claro, tudo isso sempre acompanhado, porque são coisas naturais quando a gente está vivenciando um processo de luto, por exemplo, né? São sensações que tendem a diminuir com o tempo. Mas você ter essas sensações, né? Você ter crises de choro não significa que você não é forte. Você está lidando, você está vivendo, você está seguindo em frente, né? E é uma coisa muito importante. Você é humano. Então, desde que acordamos até a hora que vamos dormir, né, nós temos várias situações ali no nosso dia a dia. A gente precisa lidar e processar cada uma delas. Mas o que acontece? A tela não permite que você faça isso. Né? Antes, né, Ju, eu faço o atendimento de casais. Antes, os casais iam pra cama ali e conversavam. Lá 10 minutos antes, como foi seu dia. Hoje, com as telas, se perdeu isso. Então, a gente também tem que perceber muito o que a gente está fazendo dentro do nosso lar, que a gente está se distanciando, né? Se perdendo, né? Exatamente. Gente, perguntas respondidas, né? Se você se reconheceu nesse episódio, se você se identificou, comenta.
Deixa a gente saber. Compartilhe também com uma pessoa, Mulher Maravilha, que está aí ao seu lado, que esteja precisando disso. A gente falou um pouco da mulher, mas também tem muitos homens, Ju, que colocam assim, o meu pai sustentou a família, ele era o forte, e aí eu tenho que seguir. Também tem homens com muitos padrões, né, que vindo para a terapia, que bom. E a gente tem até planos de um futuro episódio pra gente falar dessa questão do homem, né? Porque o homem, gente, ele também sofre. Eu sei que a gente fala muito da mulher e a mulher, ela tem sim que estar sob o foco. É um tema muito importante, né? Mas os homens sofrem de maneiras diferentes, vivenciam situações diferentes, né? Muitas vezes a gente vê o próprio machismo sobrecarregando os próprios homens. Exatamente. Ocorre muito. Então, assim, é um tema que a gente planeja aí para um dos próximos episódios. Fiquem atentos, pode ser a qualquer momento, hein? Né, Ju? Porque agora, né, a gente tá, né, no segundo episódio, mas virão muitos. Bom, galera, é isso. Então, a gente tá aqui aberta sempre a essa troca, né? Então, mandem mensagem, comentem. A gente está muito feliz de estar aqui tendo essa troca com vocês. E queria agradecer por quem assistiu até aqui. Aguardem, haverão próximos. Freud explica, mas é a gente. Mas é a gente está aqui, a gente está tentando. Para isso. E a intenção é sempre ir trazendo temas assim. A gente não quer aqui ficar falando da teoria freudiana, aquela coisa maçante, mas é no sentido de que tudo isso que a gente falou hoje, Freud já dizia naquela época. 1800. Exato. Nos termos dele, de acordo com as vivências daquela época, que óbvio, não tinha rede social, não tinha celular, mas ainda assim, certos sentimentos, certas formas de lidar, isso vem desde que o mundo é mundo. Né? Não é só desde 1800, não. Desde 1500, desde zero, desde antes de Cristo. O negócio já acontece aqui há muito tempo. Exatamente. E espero que tenham gostado. Tchau, gente. E até a próxima. Até a próxima.